biópsia, etc, etc, fui fazer radioterapia. E durante 7, 8 meses que ele teve sossegadinho. Mas eu não estava bem. Quer dizer, sentia que estava, pronto, não sei se eram os efeitos secundários. Depois voltou outra vez a aparecer em força, na cabeça. Portanto, um gangue aqui no ouvido. Tanto é que eu fui várias vezes ao meu médico, o doutor Otorrino, e ele disse, eu penso que tem para aqui um ganglosito. Porque eu estava com uma pressão tão grande na cabeça. E esse problema não tinha sido solucionado? Não, ficou... Portanto, foi embora, mas depois acabou por Voltou outra vez, claro. não é? E onde é que entra aqui a doutora Alexandra Vasconcelos e toda esta... A doutora Alexandra Vasconcelos entra agora, recentemente, portanto há um ano, se calhar, não, nem sei. Talvez ao menos. Ao menos. Mas antes da doutora Alexandra eu vi o livro. E eu já de alguma forma fazia jejum intermitente, sem estar orientada. E sentia melhor? E sentia melhor. Depois, quando vi o livro, disse, espera lá, vou comprar um livro. E depois foi quando eu fui ter com a doutora. Porque, de facto, tudo isto, o próprio... a quimioterapia tem os seus efeitos secundários, como toda a gente sabe, todos têm. Este atacou-me imensas mãos, a cabeça, os olhos, enfim. E o facto de estar a fazer jejum intermitente, eu sinto-me, aliás, a doutora prova isso com as análises, não é? Portanto, estão completamente diferentes. Que é a grande prova. E eu sinto-me bem. Não, a prova sou eu que me sinto realmente claro. diferente. Outra coisa que aconteceu muito interessante, da última vez que estive com a doutora, disse, tem que deixar de tomar o Dormicum, porque eu tomava um comprimido para dormir há anos, não é? E eu pensei, não consigo, depois comecei a tomar meio. Até que a doutora disse, não, vai começar a tomar o melatonina pura, e assim fiz, no dia seguinte. Resultou? Logo. Isto é muito importante as pessoas saberem. Logo. Porque a maior parte das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, Toma. a minha mãe, toda a gente. Os ansiolíticos. A Cinha Jardim, toda a gente, os meus amigos todos, toda a gente toma isto. Exatamente. Isto é extremamente prejudicial Claro que é. à concentração, ao cérebro, tudo. E depois é assim, há uma péssimo. data de anos. E isso é uma situação muito gira. Há uma Isso. data de anos, é a habituação. Mas e as isto- pessoas que depois já não chega o tal comprimido, já têm que Claro. juntar mais outros, já têm que trocar para soluções que mais ser aumentada fortes. a dose, A sim. intoxicação, porque não há dúvida sei que é um muito bem que químico. isso é. Os químicos, eu sou farmacêutica de base, não é? Portanto, para mim os medicamentos são super importantes, para mim, Claro. para todas as pessoas. Mas têm que ser bem usados e usados em situações agudas e quando nós necessitamos deles. Quando nós começamos a tomar os ansiolíticos e os antidepressivos só porque sim, só porque é hábito, acho que não faz sentido nenhum. Quando especialmente, que isto é a minha busca, é aquilo que me move diariamente, é a pergunta que eu faço, é porquê? Eu, esta pergunta a mim própria, não calculo milhares de vezes por dia. Porque porquê? Faz-me confusão. Porquê que as pessoas tomam o comprimido para dormir, mas porquê que as pessoas não conseguem dormir? O que é que está aí? Claro. A maior parte das vezes é o stress durante o dia, porque as pessoas andam em picos de stress enorme, têm muito cortisol durante o dia e quando chegam à altura de dormir, nós temos que ter melatonina e a melatonina e o cortisol funcionam de forma inversa. Se eu tenho o cortisol lá em cima, eu não produzo melatonina. Se eu não produzo melatonina, eu não consigo dormir ou eu acordo à meia da noite. Então, eu acho que estes porquês é que nós temos que identificar e que corrigir. Foi o que aconteceu também um A Irene bocadinho com a conseguiu Irene. tirar completamente os Sim, comprimidos. porque ela tinha um stress enorme durante o dia. Dormicum completamente. Ela tinha Olha, um que stress boa enorme notícia durante o dia e não que produzia estava. melatonina, desculpa. Exatamente, Portanto, não faz temos a mal. melatonina. Exato, e o facto de facto de estar a fazer o jejum intermitente, eu tinha certeza absoluta que me Exato. faz. Porque eu Regula muito. eu chego a volta das 10 horas já estou com sono e não tomei ainda a melatonina. Muito Então, bem. é tudo um hábito. E vou-me deitar de volta Há das muito 10 e meia, aquelas 11 pessoas, horas. eu agora não consigo dormir, tomo um comprimido. Depois já não consigo, tomo outro comprimido. E é o assim hábito. que é a habituação. É o Mas, hábito. e depois é assim, terrível não é isso. assim tão inofensivo, não é tão inofensivo. É que as pessoas às vezes tomam os comprimidos todos à noite ou outros tipos de comprimidos só para dar cá esta palha. E não entendem que não é assim tão inofensivo. Nem pouco mais ou menos. Porque nós temos vias de detoxificação hepática e os comprimidos competem na mesma via de outros tóxicos. Okay? Eu tenho tóxicos na alimentação, de pesticidas, de disruptores endócrinos, de outras substâncias que infelizmente vêm ter ao meu corpo sem eu saber, sou invadida sem saber porquê. Claro. E estas substâncias, eu tenho que me desintoxicar. Porque a toxicidade é a base de um terreno que dá origem a doenças. E se eu estou a competir na mesma via de detoxificação hepática e para esse caminho de me ver livre estão a empurrar uma data de coisas, inclusivamente os químicos, os medicamentos, os disruptores endócrinos, o bisfenol das garrafas de plástico, os fetalatos, os não sei o quê, milhares de coisas que nós temos no mundo onde vivemos atualmente. Portanto, vai dificultar o meu processo de detoxificação. Doutora, e aqui no caso da Irene, a doutora estava a dizer que pergunta sempre o porquê. Sem Portanto, dúvida. surge isto
a doutora conseguiu perceber o que é que estava por trás Sem desta dúvida. situação. Foi uma das Consigo. coisas que mais me empolgou, foi de facto a No doutora fundo, ter ido ao... isto é muito interessante, desculpa, é nós paralelamente jogarmos com estes dois tipos de abordagens. É claro que o processo da Irene é um processo que tem que ser, fez radioterapia, fez quimioterapia, fez o processo clássico normal. Mas ela recidivou, não é? Ela fez radioterapia e depois passado um tempo voltou. Mas E depois porquê? optaram a quimioterapia. Agora, depois quando a Irene chegou ao pé de mim, é o meu porquê. Porquê? Mas porquê que esta mulher teve um linfoma? Claro. Porquê? Faz-me confusão. E aí começa a sua pesquisa. Aí começa a minha pesquisa. O que é que nós conseguimos perceber? Os linfomas e outro tipo de cancros, não só, e outro tipo de doenças autoimunes, estão muito associados a uma reativação de um vírus. Okay? O vírus que está associado ao linfoma é um Epstein-Barr. E muitas vezes é difícil identificá-lo. Mas esse vírus está em todos nós? Este vírus está em mais de 90% das pessoas. É muito. Este vírus Uma nós porcentagem apanhamos nos pouca. colégios. Os miúdos andam aos beijinhos. É o vírus que dá em forma aguda a mononucleose. Okay? Que é a doença do Isso beijinho. tem a ver também com a artrite reumatoide? E pode ter também. Este Epstein-Barr está metido em muitas coisas. Eu acho que a maioria das doenças Que tem a mais ver tarde com pode vírus com explotar bactérias. Exatamente. e pode então originar estas doenças. Exatamente. E a Estes doutora vírus, consegue nós agora, desligá-lo? nós conseguimos desligá-lo. Este vírus, nós agora que sabemos já muito de vírus, toda a gente fala em vírus, sabem que os vírus entram dentro das células. O Epstein-Barr entra dentro do linfócito e desprograma aquilo tudo, faz com que haja que surja esta situação. É um vírus oncogénico. E, portanto, provavelmente, o que aconteceu com a Irene, ela tinha um vírus a viver com ela, como eu tenho, provavelmente, como o Eduardo tem, a Ágata, muitas pessoas têm, só que em dada altura da nossa vida, nós há uma coisa que nós chamamos reativação viral. Porquê? Normalmente está associado a um pico emocional, a um pico de stress. Quando há um pico emocional, um pico de stress, nós dormimos mal, há uma coisa que acontece logo no sistema imunitário. O sistema imunitário fica parvo, desatento, e então deixa debilidade. E esta debilidade deixa frechas imunitárias para que este vírus, que é muito inteligente e que está guardado entre nós, muitas vezes ele está alojado dentro do nosso corpo, ou no fígado, ou na tiroide, etc., ele vê que há uma distração imunitária e ele começa-se a reativar e começa-se a multiplicar. Multiplica-se dentro da célula, sai da célula, invade outra célula. Determinado tipo de doenças. Não origina na reativação a doença aguda, que é a mononucleose, não é? Mas origina um vírus reativado latente. Então, como ele invade o linfócito, pode dar origem a estes linfomas. Doutora, eu tenho algumas análises que me possam dizer se eu tenho esse vírus ou não. Nós podemos pedir serologias virais, é o que nós fazemos. Pede serologia viral, nós pedimos vários marcadores de imunoglobulinas e percebemos se há uma reativação ou não. E a doutora depois consegue controlá-lo? É preciso saber interpretar Claro. isso. Pois. Porque muitas pessoas, às vezes vêm os doentes, a Irene até nem me lembro se não veio com essa análise do Epstein-Barr, e vem e diz, não, só tens contacto, tens anticorpos. Não, nós a doutora que mandou fazer. Eu depois que mandei fazer. Exatamente. Porque nós detectámos na biorressonância, como detectámos, depois eu mando confirmar na serologia. E no estava sangue. altíssimo. E estava altíssimo. Era assim um disparate. É um disparate. Portanto, o que ela tem é uma reativação viral deste vírus. Enquanto eu não controlar este vírus, este vírus pode furar por outro lado. Pode ser na forma de linfoma ou noutra E forma como é que se pode qualquer. controlar este vírus? Eu trabalho com... Nós temos algumas fórmulas especificamente de microimunoterapia específicas para este vírus, mas abordando a pessoa de uma forma holística, mudando comportamentos, hábitos, alimentação, jejum intermitente, a comida, a disposição, tudo, o meio onde nós estamos inseridos vai nos permitir ter um sistema imunitário mais forte e mais atento.